Então, vamos lá. Estamos aí no dia 2 de maio, segunda-feira, segundo dia da semana, né? Porque muita gente fala que é o primeiro dia, é domingo, né? E hoje nós estamos aí no segundo dia da semana, com mais essa proposta de estudarmos a doutrina. Então, vamos, antes de tudo, para não deixarmos passar em branco, vamos, como sempre, né? Sentarmos relaxadamente, nos postarmos numa posição de esperar e receber, que é esse momento em que a espiritualidade, igual no Evangelho no Lar, a espiritualidade comparece, nos ajuda, os bons espíritos, a interpretação do estudo e também traz até os nossos lares, nossos irmãos que queiram, familiares desta ou de outras encarnações, que estão também interessados no estudo da doutrina. E mesmo também espíritos encarnados de outros rincões desse planeta, em hora de repouso, que vêm conosco trazidos para estudar. Vamos agradecer, então, pela oportunidade imensa que nós estamos tendo com mais essa encarnação. Rogar, então, aos bons espíritos que nos proteja, em nome de Jesus, e abençoe a cada lar, todos os nossos parentes que estejam no nosso pensamento, e principalmente nossos filhos, nossos pais, enfim, com todos aqueles com quem convivemos. E que a paz se faça conosco. Que assim seja. Vamos lá, vamos dar início, então, né? Vamos aqui, vamos lá compartilhar a tela. Pronto, a tela está compartilhada. Bom, nós vamos iniciar hoje a pergunta 663, se eu não estiver enganado, paramos aqui. Mas, como vocês sabem, os que estão conosco aí, eu sempre gosto de dar um retorno, um pequeno retorno. Vamos retornar aqui na pergunta 661, para que aí a gente já engate, vamos falar naquela expressão, entre na frequência e já seguindo a continuidade do pensamento. Porque a obra toda do Kardec é uma coisa espetacular, né? Então, aqui nós estamos aí no capítulo 2, da terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 2, que são as leis divinas, né? Aliás, capítulo 2, da terceira parte, que aí é a terceira parte, que são as leis divinas, né? E nós vamos aí começar, então, aqui. A pergunta 661, ela está aqui assim, olha. Depois eu vou pedir para a Vanessa e os demais, esses que entraram, que peguem pelo menos essa parte aqui logo, eu vou até se mostrar aqui nós não fomos muito além, que nós começamos aqui, olha, a prece, que é muito interessante, tá? A aula passada, ela já está, a aula da semana passada está disponível no YouTube. Mas, para vocês também que já estão aí, né, que estão entrando, eu vou mandar também para o WhatsApp de cada um de vocês, para facilitar, vou mandar então a aula da semana passada, onde vai estar essa explicação daqui desde o início, né? Está aqui, agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus. E aí vai colocando. Não é regra, são detalhes que a gente, quando vai fazer uma prece, esquece. Olha, quando ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível-lhe é a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, fervor e sinceridade. Então, aí vocês dão uma puxadinha nessa parte, ou vem lá na questão que eu já falei, para ir dando continuidade. Mas aqui vocês não vão perder muita coisa, não. Vamos lá. Então, aqui nessa 661, que eu até tinha marcado, que poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. Olha, muitas das pessoas, mesmo sendo espírita, quando a gente entra nessa questão
e elas, às vezes, no momento que nós conversamos, a gente fala o que está na doutrina e as pessoas, às vezes, não, Deus não é assim e tal. Então, todas essas próximas perguntas elas vão ser muito delicadas se nós colocarmos assim. Porque nós já viemos com aquele atavismo de sermos católicos, protestantes, islâmicos e outros lugares. Então, a gente reluta um pouco para entender, né, soltar as amarras desse entendimento. Então, aqui nessa pergunta, olha o Kardec, podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Olha, Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele a que a Deus pede perdão de suas faltas, só o podem mudando o proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Olha que interessante, né? Essa aqui nós já demos uma passada no final da aula da semana passada, mas então o que está falando para nós claramente? Claramente. Então, aquela questão, Deus sabe discernir o bem do mal, isso é óbvio, né? Agora bem, a prece não esconde as nossas faltas. Errou, vai ter que resgatar. Não tem, é assim que é, lei de causa e efeito. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. Então, eu tenho dito até para os que já estão aí com o tempo comigo, eu tenho falado, vamos mudar de proceder, vamos realmente não seguir Jesus quando ele mesmo pede, que ele é a verdade, é o caminho, verdade e vida, e vamos pensar, às vezes, em muitas coisas que nós fazemos. Né? Não adianta nós estarmos ainda com o nosso perispírito, vamos dizer assim, enegrecido, e querer pedir, porque o nosso cartão de visita é a nossa aura. Os espíritos nos desidentificam, tanto os bons espíritos como os espíritos equivocados. Eles identificam nós pela nossa aura. Podemos mentir agora encarnado, mas, do outro lado, não tem mentira. Eles veem antecipadamente o que nós somos capazes de fazer. Então, se nós não mudarmos, por exemplo, eu já tenho dito, é um exemplo simples, bem simples, vamos parar agora, daqui para frente, a parar de falar palavrões. Falamos um palavrão, ficamos 2, 3 dias sem falar um palavrão. Falou um, voltou tudo atrás. Falou um, já empesteou a casa. Não adianta. Então, aí nós vamos ter que se lembrar de Jesus, quando Jesus falou várias vezes, hipócritas, até quando eu vou aturá-los? São expressões de Jesus que nos deixam muito perturbados se a gente analisar com profundidade. Então, o que vale é uma prece do coração, né? E Deus pode perdoar. Poderemos utilmente pedir, utilmente, mas olha a palavra-chave aqui, com alguma utilidade também, né? Vamos pedir com utilidade. Bom, então aqui, olha, pode-se com utilidade orar por outro? Olha que pergunta. Primeiro, essa aqui foi a própria pessoa. Olha, o Kardec mudou agora o foco, que é aquele sempre que a gente faz, né? A pessoa fica doente, eu pedi para vocês orar pela tal pessoa, e vamos orar, e vamos orar. Vamos ver o que o Kardec perguntou e o que está escrito? Olha aí, o que os espíritos responderam? Então, pode-se com utilidade orar por outro? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Já está melhorando. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos. E estes se associam ao bem que deseje fazer. É prático aqui, a resposta é objetiva, como todas são, mas é bem clara. Então, quando nós estamos imbuídos de boa vontade, orando para outrem, e com a intenção de praticar o bem, nós vamos, primeiro ponto, vamos atrair os bons espíritos. E esses vão se associar ao bem que desejamos fazer. Mas olha aqui, a explicação, o comentário do Kardec.
o pensamento e a vontade, duas pontas aí que nós não podemos nos perder, representam em nós o poder de ação, que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Por isso que eu falei, nosso cartão de visita, o perispírito e a nossa aura. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que são eles que vão tratar. Então, nós vamos ceder de nós as nossas vibrações, né? Os nossos, melhor dizendo, os nossos fluidos. Como eu já disse antes, na época de Kardec não existia a palavra energia. Então, evidentemente, usou-se a palavra fluido, que era o que a ciência usava, fluido. Assim como, eu gosto de dando exemplo para vocês já entendendo, a palavra avião. Kardec nem pensaria em falar, não, vocês pegam uma ponte aérea aí, vai de lá para cá, de lá para aqui, para lá. Não, não tinha avião. Então, naquela época, não tinha energia. Magnetismo tinha. Tanto é que Mesmer auxiliava com esse tratamento. Então, primeiro, nós temos que ter isso. Olha, se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio. Então, olha como a maneira correta de orar. Eu já vou orando, pedindo auxílio por quem oramos, os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar força de que necessite ao seu corpo e alma. Olha como a coisa é simples. Nós oramos, pedimos a presença dos bons espíritos, e esses bons espíritos vão que, através dos bons pensamentos, auxiliar, dar força, resignação àqueles que estão com problema no corpo e sua alma. Ora, nós temos duas coisas distintas aí. Tem muitos espíritos que estão doentes no corpo e na alma. Então, olha aqui, que necessitem seu corpo, né, de força, e que necessite seu corpo e sua alma. Então, nós temos dois pontos, às vezes, doentios. Por isso que todas as doenças que nós temos, elas vêm no perispírito antes de nós encarnarmos. Nós já programamos aquela doença, você já deve ter lido vários livros em que o espírito, antes de encarnar, ele programa, junto com a espiritualidade, no seu programa reencarnatório, ele programa vir com 50 anos com uma doença. Quando chega a 50 anos, ele manifesta aquele problema. Só que, como existe o esquecimento, ele vai ficar contrariado. Então, o que a gente faz? Oramos para ele, para que ele sofra com resignação. Mas nós esquecemos. Então, agora, sendo espírita, estamos com dor, vamos analisar o que é. A maior parte das vezes vem do passado, nessa encarnação ou das anteriores. Então, ainda que a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale. Tem pessoas que a gente vê que está orando ou rezando, se a gente colocar assim, que estão mais preocupadas na novela que vai passar depois. Então, não adianta. Olha aí, agora sim, andar entrando, então, ao propósito dessa semana, está aqui, a 663. Podem as pressas que por nós mesmos fizemos. Agora, Kardec aqui muda mais um pouquinho, hein? Prestem atenção aqui que ele está mudando. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe os cursos. Eu dou risada porque aí, né, a gente já sabe a resposta, então já fala assim, vamos ver como é que eu posso colocar direitinho aí. Então já está mais ou menos, está aí, quer dizer, se eu vou orar por mim, eu estou com problema. Eu fui no médico, estou com problema, então eu vou orar por mim mesmo, agora é por mim. Aquela hora lá, a outra pergunta anterior foi para os outros, agora é por mim. Eu posso mudar a natureza, né, da minha prova e desviar-lhe o curso? A resposta dos espíritos é assim, olha, as vossas provas estão nas mãos de Deus.
E alguns há que têm de ser suportadas até o fim. Até o fim. Mas Deus leva em conta a resignação. Então, a coragem da pessoa está sofrendo ali, passando aquela necessidade, mas o que ela está? Ela está com resignação. Olha a facilidade do espírito passar com dor. A prece traz para junto de nós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Olha aí, quer dizer, então nós já estamos aí nessa questão, nós já vamos a pedir que os bons espíritos, por isso que o André Luiz fala que nós não sabemos pedir, receber e agradecer. É nesse sentido. Então, nós temos que começar a pedir para aquele que já, antes de nós nascer, já estava do nosso lado, que é o nosso anjo de guarda. E a gente, como sempre, já quer bypassar. O anjo de guarda está do lado. Mas nós já vamos colocar a corrente lá para Deus. Os espíritos superiores têm um do lado. Vamos também usar o espírito que está constantemente conosco. Então, que a prece traz para junto de vós os bons espíritos, a resposta dos espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Não vai aliviar, não. Agora, nós estando com a consciência, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita. Aí nós vamos ter que entender melhor o que é a prece bem feita, né? Porque fortalece aquele que ora. É aquela fé raciocinada, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Olha, essa frase de Jesus, apontada por Jesus, muita gente analisa errada em outros segmentos, quando diz assim, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então, eu me ajudo e o céu vem pagar minhas contas. Não vai pagar, não. Tá? Não paga, não. Então, está ali, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Sábios bem os sábios. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto, o aqui... Porquanto, o que, do ponto de vista mesquinho da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal. É quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Olha a importância, né? Como nós não temos a condição, por isso que Jesus pediu o Consolador, e o Consolador veio, né, e nós, parece que nós já tivemos antes, ali próximo, nessa fase que Jesus colocou, que nós já sentimos, estamos vindo para o Espiritismo. Né? Essa aproximação de cada um com o Espiritismo já vai identificando. Por quê? Eu mesmo digo, eu não fiz nada. Eu fui da Igreja Católica, quase fui expulso aí dos meios inteligentes do catolicismo, mas está bom. E vem para nós esse conforto, que é a fé. Então, aqui, tudo que parece um câncer, deixa o câncer vir, deixa o câncer sair. Porque nós programamos o câncer. Então, quando nós formos orar para uma pessoa que tiver câncer, é assim, né? Que seja os outros, não eu, né? Fica assim, não, é lá, deixa a prova dele lá para lá. Então, quando nós formos orar, seja para nós ou para quem lá, eu estou pegando um exemplo de câncer, vamos saber pedir. Um câncer veio, vai vir, vai. Nós vamos ter que olha, nós temos que expurgar esse câncer que foi feito por nós mesmos em vidas passadas, tá? Como? Para que ele saia do nosso perispírito e não volte a se manifestar na próxima encarnação ou nas próximas encarnações. Olha bem,
tudo que nós fazemos, a lei de causa e efeito, nós mesmos. Deus não pega ali e fala, não, vai fazer esse aqui vai ter câncer, esse aqui não. Não, não, nós que colocamos no nosso programa reencarnatório essas coisas. Isso tem que ficar bem claro. Para quem leu Missionários da Luz, lá tem um sistema de reencarnação, vai ver lá direitinho como é que é o processo de encarnação. Lá a pessoa estava com uma tabuleta perguntando ao encarregado, eu quero vir com isso, quero vir aquilo. E os encarregados falaram, você não está pedindo muito, não, você não vai aguentar todo esse tranco, não, hein? E aí a pessoa vai mudando. Então, é por aí que tem que ser analisado, tá? E vamos nessa sequência da prece, marcando bem esses pontos. Então, vos parece um grande mal, e quase sempre um grande bem na ordem do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor? Pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Bom, aqui os espíritos respondem perguntando. Ele é punido pelo que errou. Essa palavra que eu já falei aí, vamos pontuar mais uma vez, que ela persiste, vai ficando, porque já faz parte, né? Mas em hebraico não existe essa palavra. Em hebraico existe erro. E até dá sentido, porque várias vezes eu procurava, o que é pecado? E até às vezes os padres tinham dificuldade de me explicar. É quando você fez alguma besteira, isso aqui, então é quando eu errei. Olha aí. Ele é punido naquilo que errou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supões. Olha, então, na nossa mudança, na oração sincera, essa súplica que nós fazemos, elas são atendidas mais vezes do que supomos. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz no vosso favor um milagre? Enquanto vós assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Então, quantas vezes nós estamos pedindo uma coisa e Deus ou os espíritos, bons espíritos, vão atuar dependendo aí da nossa do nosso, eu não gosto muito dessa palavra porque fica meio assim nosso mérito. Não, é a nossa transformação. Mas é uma transformação sincera que nós chegamos a modular melhor as vibrações do nosso perispírito. E, com isso, a sinceridade. Por isso que Jesus não curou todas as pessoas que passavam para ele e pedia cura. Olha, Jesus olhava para a pessoa e via que ela não era sincera, que ela tinha muita coisa, uma questão kármica muito grande. Então, ele não curava. Ele estaria atrapalhando a programação kármica da pessoa. Olha aí, muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, os bons espíritos, nós somos de guarda, se vocês entendessem, vamos dizer assim, que eu acho que vocês entendem a sua força de expressão, o anjo da guarda está do nosso lado. Né? Está do nosso lado para agir por nós, mas nós precisamos ter sinceridade no nosso pedido. Não adianta pedir por pedir. Agora, olha aí, outra paisagem que o Kardec vai colocando. Em toda obra ele vai fazendo assim, porque agora ele vai perguntar, olha, será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Tem alguma pessoa que perdeu um familiar e ele está lá no plano espiritual e aqui está pedindo aqui a pergunta de Kardec. Kardec também tinha que ser, não, além de tudo, uma pessoa que tivesse uma série de perguntas, curiosidades, né? Então, será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E, neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Olha aí. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Não, isso não vai mudar. Mas
A alma por quem se ora experimenta alívio. Então, ele está perguntando aqui dos mortos, hein? Não vamos nos perder aí. Ele está aqui. Então, nós estamos falando de uma pessoa que está do outro lado. Nós sentimos, às vezes, por vibrações, e nos vem assim uma certa aflição, e vem uma lembrança de um parente nosso que desencarnou há pouco tempo. Então, a gente sente isso. Porque, como tem a questão que eu já falei, a questão 159 do Livro dos Médiuns. Mediunidade todos nós temos, num grau qualquer. Agora, aquele que interage com os espíritos é médium. Mas nós temos essa sensibilidade de podermos sentir que tem um parente nosso, um espírito, que está sofrendo, está no nosso ambiente familiar. E isso, para aqueles que forem mais sensíveis, sentem. Tá? Então, está aqui. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe, assim, um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. E também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Eu vejo, às vezes, que aqui, por exemplo, tem determinados lugares do Brasil que as pessoas não gostam muito dessa palavra aqui. E eu já falei, olha, o negativo aqui, olha, o des é negativo. Desempregado é uma pessoa que não está sem emprego. Né? E desgraçado é uma pessoa que não está feliz. Então, poderia até trocar. Né? Olha, pede também porque o infeliz sente um refrigério. Poderia. Né? Já tem hoje nas traduções que já trocaram essa palavra. Porque é uma conotação que, às vezes, as pessoas... É que nem a palavra Satanás. Satanás, a pessoa, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deusinho do céu. Eu já expliquei para vocês, está lá no Aurélio também, que é a palavra que foi dita na etimologia há 2000 anos antes de Jesus pelos persas. Por isso que Jesus virou para Pedro e falou, afasta-se de mim, Satanás. Então, Satanás é opositor. Mas, com o decorrer do tempo, ela tomou uma outra conotação que... Vejam que até a igreja, na época, começou a utilizar dessa palavra para pôr medo em nós. Olha, Satanás vai te pegar, hein? Filho do Satanás. Não é tanta infantilidade, né, que nós temos aí. Então, vamos lá. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Numa sessão mediúnica, quando nós estamos lá presentes, uma coisa que a gente faz que está errada, também já tem várias pessoas que não concordam, é aquela questão do doutrinador. Eu sempre falei que eu fui um dialogador com o espírito. Eu sempre tentei mostrar para ele, mais ou menos como eu estou fazendo aqui, mostrar para ele a outra face, aquela que Jesus falou. Se alguém bater em você numa face, dê a outra. Mas não é para dar o rosto, senão você vai se machucar. Então, se você dá outra face, se ele está gritando, você dá outra face, silêncio. E assim por diante. Várias coisas podemos seguir Jesus, nós vamos se dar bem. Então, aqui nesse sentido, é que se lhe pode abreviar a pena. Por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. Então, veja bem, se ele vai passar mais tempo lá no umbral, se a gente colocar assim, esse desgraçado, esse infeliz, o que acontece? Nós fazendo essa prece, olha aqui, por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o infeliz ao arrependimento. Vai ficar melhor mesmo esse negócio de infeliz, né? Ao arrependimento e ao desejo de fazer o que lhe é necessário para ser feliz. Nesse sentido, aqui se lhe pode abreviar a pena. Nesse sentido, hein? A pena aqui é só nessa, de entendimento. Se, por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. Se o espírito ali, assim, feliz,
entender a prece realmente como um remédio. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores. Olha, se a gente falasse assim, né? É uma coisa tão maravilhosa você ver essas coisas quando a gente está na sessão mediúnica, e temos um espírito ali rebelde, que está agitado, e a gente vai dialogando com ele, esclarecendo. Eu, por exemplo, sempre fui da minha maneira, desse meu jeito que eu falo, eu sou desse jeito aqui, ali e acolá. Então, mesmo dentro de uma sessão mediúnica, eu nunca me postei com aquela seriedade, porque parece que tem facilitador, quando vai lá, que vai doutrinar o espírito, vai dialogar com o espírito, que parece que é um coronel. Não, eu converso desse jeito que vocês estão ouvindo aqui, eu vou conversar com ele dentro de toda a tranquilidade, como se eu estivesse conversando na época dele. E colocá-lo numa tranquilidade que eu possa contatá-lo e fazer com que ele me entenda. Então, aqui, o desejo de melhorar, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores. Olha, quando ele começa a entender, vários espíritos dentro da sessão mediúnica começam a se aproximar dele, o que vão esclarecer, consolar e lhe dar-lhe esperança. É aí que nós, no final ali daquela sessão mediúnica, nós vamos falar para ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu falo assim, vamos fazer o seguinte, você está vendo esses irmãos que estão aí do seu lado, né? Irmãos em Deus, em Cristo. Vai lá, conversa com eles agora, vê se você, né, se entende melhor. Eles vão te dar várias explicações que, às vezes, aqui a gente não vai conseguir direitinho. Vai lá, vamos com eles aí, passa no restaurante. Não, no restaurante, o restaurante fica por minha conta aqui agora. Né? Vamos para um lugar tranquilo, vamos lá conversar e tudo mais. Então, Jesus orava pelas ovelhas desgarradas. Ai, essa questão dos animais é uma coisa para nós, né, termos boa, nós já estudamos a questão dos animais, né? Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos, desse modo, que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. O exemplo de Jesus orando pelas ovelhas é qualquer coisa de tocar. Eu, como sou meio manteiga derretida, só a gente vai interpretando bem no fundo de nós, imaginando aquele ser de Jesus Cristo, orando para aquelas ovelhas não sofressem na mão dos caçadores. Né? Então, olha como que é o exemplo aqui dos espíritos. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho? Olha, aí nós vamos ter que dividir duas coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, é a coletânea de preces. Ok? Evangelho segundo o Espiritismo tem uma coletânea de preces para nós, e pegando trejeitos, né? E treinando com aquela coletânea para nós se desinibirmos, indo de uma maneira se transformando. O evangelho que está se referenciado aqui é aquele que nós conhecemos, os 4 evangelhos de Jesus: Mateus, Lucas, Marcos e João. Então, lá que está aqui, ó, que se deve pensar da opinião dos que rejeitam, né, porque não estão lá prescrito. Aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Acabou. Como não está escrito? É interessante essas colocações. Vamos abrir o entendimento. Às vezes tem coisas que não estão literalmente escritas, mas as palavras de Jesus são contundentes. Por isso que Jesus veio, ficou 3 anos e foi muito mais que 2.000 anos de tantos profetas. Então, amai-vos uns aos outros. Pronto.
Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens a afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Nós podemos amar os nossos inimigos, que é o que Jesus pediu até. Por quê? Nós não precisamos, se nos lá perante um inimigo, declarar, olha, eu te amo. Não, não, não. Esse é um entendimento ao pé da letra. Não. Eu só vou orar para eles não desejando mal para eles, em que eles possam mudar, para que a minha oração reflita no que está escrito acima. Que a minha oração dita com fervor, que bons espíritos venham, através do meu pedido, auxiliar aquele homem ou aquelas pessoas. Então, o homem, todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens a afeição, sem haver entrado em minúcias. Jesus não entrou, não se aprofundou quanto à maneira de atingir esse fim. Só falou, amai-vos uns aos outros. Parece que os hebreus, naquela época, parece que eles entendiam mais profundamente. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhes diriges por aquele que vos inspira afeição constitui, para este, um testemunho de que ele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Vocês estão vendo que, por tudo que nós estamos lendo, as preces que nós estamos fazendo, que é bom que fique bem claro, que nós vamos fazer um tratamento de suavizar o sofrimento e consolá-lo. Não tem outro remédio. Os outros remédios ficam por conta da ciência. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. É por isso que Jesus, na cruz, estava no meio de dois ladrões e um partiu em defesa, não bem dizer de defesa, e falando com o outro, falou, olha, nós merecemos estar aqui, nós matamos, nós roubamos, mas esse senhor que está no meio, ele não fez nada, ele não merece estar aqui. E Jesus vai pronunciar aquela frase, em verdade vos digo, que ainda hoje entrarás no reino dos céus. Essa transformação. Agora, vamos colocar uns pingos nos i aí, né? Muita gente fala assim, Jesus, então, pegou um bandido que estava lá cheio de karma, matou não sei quantas pessoas, que não falou o número nem nada, e perdoou ele e falou que ele estaria no reino dos céus. Olha, nós sabemos que o nosso lar está ainda dentro do umbral, na pontinha do umbral. Então, quando Jesus se fala essa questão, que ainda hoje entrarei no reino de Deus, é que a pessoa não irá para o umbral, não irá para regiões densas, porque ele demonstrou ali um arrependimento sincero. Então, olha como é interessante que nós vejamos essas peculiaridades que, né, levam à análise. Com o Espiritismo, é a chave para abrir essas questões. Então, o que acontece? Não. Entrarás no reino do céu, então ele está revogando a lei. Jesus não iria revogar a lei. Aquele que tiver acertos acerto de contas para consigo mesmo, porque se eu matei 100 pessoas numa encarnação, eu não vou morrer 100 vezes. Ou então tomar 100 balas, né? Matei 100 pessoas com uma bala, então eu vou tomar 100 balas. Não dá. Né? A matemática não vai bater. Então, o que vai bater? É que eu vou ter sofrimentos. Mas se eu me transformar, aí entra aquela frase de Jesus, né, do amor. O amor remove uma montanha de problemas, né? Uma montanha de problemas. Então, aquele que sofre
está ali com ainda muito tempo, ele se transforma com sinceridade, ele vai interpretar aquilo que ainda lhe falta corrigir com muita calma, com muita resignação, e ele vai entender primeiro, que nem o outro que estava na cruz do lado de Jesus. Nós merecemos estar aqui. Nós matamos e nós roubamos. Ponto. Ali tem o quê? Um arrependimento e um julgamento de si mesmo. Bom, nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Olha ali. Nunca, porém, será deixado na ignorância, sem conhecimento, de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ele vai saber que alguém rezou por ele. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Olha que interessante. Ele vai ficar com aquela coisa assim, olha, parece que eu recebi alguma coisa de alguém. Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Nós não precisamos ficar amigo do inimigo, aspas. Mas nós temos que saber o seguinte: hoje nós estamos em cima, amanhã nós poderemos estar embaixo. Aristóteles. Aristóteles, para os seus alunos, ensinando aquela coisa que outras palavras, outros conceitos, dão que a roda gira. Ora você está em cima, ora você está embaixo, ora você está em cima, e vai assim. Essa é a roda da vida. Então, se hoje nós programamos estarmos com uma posição que nos dê conforto e tudo mais, na próxima encarnação nós podemos estar na periferia necessitando que alguém nos dê alimento. E o que nós fizemos nessa encarnação? Nós demos alimento? Nós ajudamos aos pobres? Não. Então, portanto, contudo, todavia, vai ser uma prova difícil. Porque nós mal barateamos o tempo em que nós poderíamos praticar a caridade. Então, está ali. Em consequência, crescerá um e no outro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim, obedientes à lei do amor e de união de todos os seres, lei divina, de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Olha, os Espíritos aqui estão claramente nos dando a resposta do porquê que nós estamos encarnados e qual que é o nosso objetivo. E qual que é a nossa finalidade aqui encarnados. E aqui nós temos aqui uma nota do Allan Kardec, que está dizendo aqui, a resposta dada pelo senhor Monod, né, espírito, pastor protestante em Paris, morto em 1856. A resposta anterior, questão 664, é do espírito São Luís. Então, vão vendo aí um espírito para pastor protestante. Então, vocês estão vendo que lá no plano espiritual, as pessoas notam, e lá no plano espiritual não tem, pelo menos no plano espiritual mais graduado, vou falar assim, né? Lá não tem briga por religião. Porque olha aqui, ó, nota de Allan Kardec, resposta dada pelo senhor Monod, pastor protestante. Não tem problema, ele está dando resposta pelo livro dos Espíritos, onde que vem. Lá do outro lado, nós somos espíritos, nós não somos mais pastor, não somos doutor, não somos engenheiro, médico, não somos mais nada. Roberto. Oi, quem fala? É a Lília, boa noite. Boa noite, Lília, tudo bom? Tudo. Deixa eu te perguntar, com relação à oração, ela não necessita, não precisa necessariamente ser feita oração em prol da outra para ser considerada uma oração.
Deixa eu ver se eu explico melhor. Por exemplo, um amigo está passando por um momento difícil e você presta ali a sua solidariedade, dando um conforto, buscando ouvi-lo. Isso pode ser considerado uma oração. Sim, a oração que os homens criaram são diferentes. A maior oração que nós temos, como um mantra, foi aquela ensinada por Jesus, que é o Pai Nosso. Essa é a melhor oração. Né? Agora, pelo que nós já estudamos ali, é o seguinte: se uma pessoa está passando por necessidades bem amplas nesse sentido, nós temos que orar por ela, para ela que ela entenda que aquilo faz parte da encarnação dela. Tá? E que nós poderemos desejar que bons espíritos venham assisti-la para que ela aceite aquele momento com muita paz, com muita tranquilidade. Que às vezes, no nosso pensamento, nós queremos orar para tirar. Eu vejo uma coisa engraçada, Lídia, e vocês todos, que é o seguinte: está lá uma pessoa com 80, 90, quase 80 anos, 90, por aí. Ela já está, como ele disse, está na capa do Batman, está uma bagaça. Né? Por isso que eu faço aqui, estou sempre aqui, ó, né? Fazendo meu servicinho aqui para cuidar do corpo, para não virar bagaça. Mas nós vamos ver que tem pessoas que estão com o corpo meio embagaçado. Então, o que acontece? A pessoa está lá no leito, está lá para morrer. A pessoa fica orando para não morrer, mas vai morrer, não tem jeito. Mas não adianta. Aí a pessoa fala: quem está orando está errando. Tem que orar, não também para desencarnar mais rápida, mas tem que orar para ela aguentar as dores. Certo? Nós temos que ter essa consciência, nós espíritas. Agora, Lília, nós podemos orar para todos. Nós tínhamos que estar orando hoje, sabe para quê? Para que nós estamos vendo um flagelo na Ucrânia. Nós tínhamos que estar orando para aquele povo, nós tínhamos que estar orando para o povo brasileiro que está lá no Nordeste. Eu convido vocês. Bom, eu trabalho na aviação e de vez em quando a gente vai para aqueles lugares. O que acontece é um flagelo aquele sertão. Aqui na periferia, aqui em Goiânia, nós vamos aqui em Goiânia, tem aqui na periferia, para lá de Aparecida de Goiânia, os meninos andam com garrafa PET enfiada nos dedos. Roberto, Oi. Eu posso fazer um questionamento? Pode. Eu vou fazer o questionamento seguinte: quando você falou que nós devemos orar para os ucranianos, eu concordo plenamente, mas nós esquecemos de orar do fundo do coração para os que estão provocando a maldade, não, que é no caso desculpa. do Putin. Não, entendeu? Desculpa, que vamos, eu só não vou querer graduar a desgraça, se a gente pode usar agora sim a palavra, é que temos que orar realmente, como você falou, Luciana, muito bem colocado, orar por ambos os lados, sem dúvida. Mas aquele que está em desvantagem, olha, mais de quase 10 milhões de pessoas perderam os seus lares acabaram. Vocês veem a imagem, acabou o lar daquelas pessoas. Porque soldado gosta de brigar. Soldado atira, com todo respeito, soldado e policial atira primeiro. Depois pergunta o seu nome. E agora nós estamos tendo aí, segundo reportagem que eu estava lendo aí, lá não sei onde, não sei se é no Rio de Janeiro, policiais assaltando casas que estão vazias. Eles devem ter visto no noticiário por aí. Então, sofre mais aquele que faz os outros, que nem, por exemplo, o povo judeu. Né? Que também, Luciana, se nós formos explicar, aquele povo judeu não sofreu porque não tinha que sofrer, não. Eles, olha, se a gente for na história, e principalmente revelada aí, é só vocês procurarem aí, quem foi o povo judeu na visão espírita, vocês vão ver quem eles foram. Por isso que a gente faz aquela questão, olha, quem hoje fere com a espada, pela espada perecerá segundo Jesus. Então, é a lei de causa e efeito para cima e para baixo. Agora, dá sofrimento de ver um exército com blindados e tudo mais,
jogando bombas, estourando bomba numa estação do metrô, com civis lá dentro. Não, pô, eu gosto das guerras de antigamente. Eu gosto daquelas guerras antigamente que o exército ia para um descampado, ficava nos filmes que nós já assistimos, que tem até com o Mel Gibson, acho que é Coração Valente, se não me falha a memória, em que eles iam lá para o descampado, ficava um exército de um lado e do outro. Aí eles pegavam aquelas faconas lá e corriam e os melhores ganhavam, e acabava a guerra. E o povo civil não tinha nada a ver com a história. Né? Quer dizer, o povo civil é o seguinte: quem ganhou, ganhou. Se o inimigo lá, teoricamente, ganhou, nós vamos respeitar. É uma briga de, né? com princípios. Né? Nesse caso aí, em específico, dos ucranianos, nós temos que pedir para que eles suportem as provas pelas quais eles estão passando. Certíssimo. Porque não dá para afirmar se eles são culpados ou inocentes, né? Na justiça divina não tem erro. É uma questão, até a gente vai numa tradução mais assim atual. Quem bate hoje apanha amanhã. Tá? Para ficar bem assim, menos romântico, quem bate hoje apanha amanhã. Então, exércitos... E no caso... pode falar. Oi. E no caso do Putin, um exemplo, ele está, no caso, em vantagem com relação aos outros. Mas isso pior para ele, porque aí será uma carga maior para ele pagar, ou nessa, ou em próximas vidas, né? Olha, é o que você acabou de falar, vai assumir a responsabilidade. Hitler assumiu uma responsabilidade muito grande e tem um espírito que está cuidando dele por amor a ele. Tá? Mas depois eu vou contar essa história para vocês. Vamos aqui. Olha aqui a pergunta agora olha só, Kardec pegou essa parte por vários ângulos, hein? Se vocês estiverem atentos aí, agora ele está seguindo, perguntando para os espíritos. Pode-se orar aos espíritos? Olha lá. Eu não sei se eu já vou falar para vocês aí, né, que eu já contei, mas é o seguinte. Esse espírito aqui, maiúsculo, já é o princípio inteligente individualizado. Somos os espíritos. Quando vocês pegarem e ler o livro dos espíritos, da questão número 1 até a 75, todos aqueles capítulos vão estar com E minúsculo, porque ainda é o princípio inteligente. Tá? Então, está aqui, olha. Podemos orar aos espíritos? Qual espírito que nós vamos orar? Pode-se orar aos bons espíritos, como os mensageiros de Deus e os executores das suas vontades. Olha como a gente tem que orar aos espíritos. Pode-se orar aos espíritos? Sim. Nós podemos orar pelos bons espíritos, como mensageiros de Deus e os executores das suas vontades. Pode. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre o Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Tá? Então, é aquela questão que a gente já comentou antes, eu não vou entrar de novo no assunto, só para a gente ir para frente. Nós sabemos que tem uma hierarquia, todo o plano espiritual, que nem lá no nosso lar, nós temos lá 11 ministros encarregados, uns de cada coisa. Então, nós sempre temos aí a questão que tudo que já tinha que ser feito no plano espiritual, nós vamos encontrar em passagens, mesmo no Livro dos Espíritos e demais livros, que já está escrito. Então, aqui existe um pouco daquela questão que a gente fala um pouco da linguagem de figura de imagem, né? De linguagem, aliás, perdão.
Então, aqui pode-se orar aos bons espíritos como os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Então, já está dizendo, quem são os mensageiros? Né? São aqueles que nos traz, e os executores da vontade, porque já existe lá uma hierarquia e um regulamento, se a gente colocar assim. O poder deles, porém, está na relação com a sua superioridade. Aqueles que conhecem mais, que têm mais intelecto e mais conhecimento de tudo, que têm alcançado e de mana, e que tenham alcançado e de mana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão, quer dizer, nada se faz. Quer dizer, tem que esses representantes, esses mensageiros, já está falando como se estivesse fazendo em nome do Senhor. Aqui, ó, de mana, sempre do Senhor de todas as coisas. Eis porque as preces que se lhes dirige só são eficazes se bem aceitas por Deus. Aqui fica uma questão que a gente fala, que Deus estaria com os ouvidos, escutando uma série de coisas. Não, as leis divinas já estão prontas. Então, é só fazer. As preces só são eficazes se aceitas aonde? Na lei do quê? Da natureza, na lei divina. O primeiro capítulo dessa segunda parte, desse terceiro capítulo, começou com as leis divinas natural. Não podemos, quando a gente estuda, que nós vemos, não podemos deixar em branco o que nós aprendemos para o passado. Lá atrás, ela vai refletindo aqui, vai sendo falado de uma outra maneira. Elas só são eficazes se bem aceitas dentro daquilo que nós já lemos anteriormente, nas leis divinas. Tá? Hein, Roberto? Oi. Então, os bons espíritos nenhum poder têm se o nosso pedido transgredir a lei de Deus. Teria que nós vamos falar que é exatamente isso, mas ainda teria que nós temos que polir um pouquinho, mas é exatamente isso, até pelo que nós acabamos de ler um pouco. Nós não podemos pedir, nem vamos ser aceitos. Quer ver um exemplo? Está lá uma pessoa lá, meu filho, vou colocar algo assim, hein? Meu filho está lá, morre ou não morre? Eu vou lá e vou rezar, vou pedir para ele não morrer. Para um pouquinho. O que é as leis de Deus? O meu filho, quando nasceu, ele já vai viver até uma certa idade. Tem crianças que vêm de 5 anos, 10 anos, e aí vai indo. Então, meu filho vai viver até um determinado tempo. Então, a minha prece para fazê-lo que ele fique aqui vai ficar sem efeito, porque eu não estou sabendo dirigir a minha prece. E nem esses mensageiros irão mudar alguma coisa. Nem com a maior fé que eu tenho. Aliás, se eu tiver uma fé, eu já sei que existem essas leis. Então, eu não vou pedir uma coisa que não vai ser cumprida. Eu só posso pedir que ele tenha um passamento, uma transição, de encarnado para desencarnado, que seja recebido pelos bons espíritos familiares, que dê todo o conforto para que ele merecer. Porque, às vezes, também a gente não conhece os nossos filhos, né? Às vezes, né, a totalidade, conhecemos aquela pessoa que está ali, mas não sei lá o que ele fez. Sei lá se ele não roubou um banco, não fez isso e aquilo, não sei. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. Né? Como o próprio André Luiz falou, nós somos muito pidão. Mas pede barbaridade. Né? Então, nós temos mais que entender as leis divinas, que é esse capítulo, para não ficar pedindo em vão. Né? Senão nós vamos pedir uma coisa e não vai acontecer, nós vamos acabar ficando com raiva dos bons espíritos e acaba ficando espraguejando depois Deus, porque o meu filho faleceu. Não, acabou. Chegou o fim dele, acabou, a gente fala, acabou o fluido cósmico universal, que ele abasteceu o perispírito, acabou, nós vamos embora. Correto aí, Lília? Deu para ir? Deixa eu fazer uma pergunta para os demais aí. Sim. Todos aí têm alguma questão aí a ser, vamos dizer assim, perguntar alguma coisa? Como é que estamos? Ô, Flávia,
Você está sumido aí, Tranquilo, tá? hein, Flávia? Oi. Cadê Tô você? aqui. Cadê? Eu não vi você hoje. Aqui. Não viu. E nem vou Realmente. ver? Então tá bom. Deixa pra lá. Você quer falar alguma coisa, Flávia? Não, não. Tranquilo, Roberto. Já falou, tá vendo? Te peguei, hein? Você quer falar alguma coisa? Você já falou. Então tá bom. Bom, então nós vamos entrar agora numa outra parte agora de politeísmo. Ana, quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixei alguma coisa ainda que ficou meio não entendido? Não, tá tudo certinho. Está indo bem, né? Então vamos lá. Vamos tentando aqui. Vamos aqui compartilhar. Voltar lá a tela. Aqui. Olha, politeísmo. Essa aqui, né? A própria palavra vai se explicando. Vamos encerrar logo esse capítulo. Então, aqui, ó. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeística é uma das mais antigas e espalhadas? É incrível, a gente vai estudando história, realmente. A explicação que os espíritos vão dar nessa questão é uma coisa assim, bem certeza, que para nós que já somos aí descendentes, né, da linha aí, eu acredito que a maioria deve ter vindo aí, como a própria Ana, os demais pode ter vindo aí da questão do catolicismo. E aí a gente, né, até explica para eles aí que talvez se eles souberem tudo bem, mas a gente vai falando. Muitas pessoas que estão dentro da religião católica não sabem o que é católico. O que é católico? Eu não sei. Católico apostólico romano. Católico, para vocês todos explicar para todos eles, católico é para todos. No ano 325, quando Constantino aceitou, porque a mãe dele ia ser levada lá para os leão, dar um cheirinho no cangote dela. Então, ele foi lá e mudou a lei e aceitou o cristianismo, porque a mãe dele tinha se tornado cristã. Então, criou-se o católico apostólico, ou seja, para todo mundo. Ele falou, não, vamos abranger bem isso, mas minha mãe não ser, só a minha mãe ser beneficiada. Então, é para todos. Católico apostólico, ou seja, seguindo os apóstolos de Jesus, que Jesus já tinha ido 300 anos antes, apostólicos romanos, mas ele não deixa de colocar o poderio romano na igreja, na religião. Então, olha aí a questão de vários espíritos. A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea. Isto é, uma forma e um aspecto. E, desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Por isso que o próprio Chico pediu, não fique me tratando de mito, eu não sou mito. Senão, daqui a pouco eu ia chamar ele de Deus. Então, aqui vai estar explicando muito detalhadamente. Então, o que ultrapassar, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia de ser uma obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Não havia. Como assim? O que será que isso quer dizer, traduzindo num entendimento bem prático? Ainda temos hoje pessoas terraplanistas. Aí,
acredita que a Terra é plana. E não são poucos, não. Tem estatísticas aí que, se vocês procurarem, vocês vão ficar assim, mas acreditam ainda que a Terra é plana. Nem depois de Copérnico virar e falar, olha, ela não é plana e gira, que aí quase que morreu. Bom, em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Então, olha como, às vezes, a filosofia, né, vai nos explicando. Por isso que o Espiritismo é filosofia. Por isso que, às vezes, a gente vai passando essas questões de Deus, para que a gente amplie 100 mil vezes o que possa ser esse Deus. Quem é Deus? Não foi a pergunta que Kardec fez. Quem é? Porque quando a gente coloca quem é porque é alguma coisa. E Kardec coloca o que é Deus. Olha a diferença na gramática, né? O que é? E os espíritos respondem em mais de 1000 centros. Mais de 1000 centros. Que é o quê? Inteligência suprema. Olha, já começa com uma inteligência máxima. Né? Inteligência suprema de todas as coisas. Ok? Olha como cresce a resposta que os espíritos deram. Agora, eu perguntei aqui, falei agora há pouco, pode ser uma pesquisa, que foram mais de 1000 centros que Kardec trocou informações. Alguém lembra qual a obra da codificação está essa informação ou não? Eu não vou perguntar para você não, viu, Flávia? Leia a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está essa informação lá. Ok? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem essa informação. Bom, aí na outra pergunta aqui, coloca-se assim, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Olha, tem um ditado que diz antigo assim, na terra de cego, quem tem um olho é rei. Olha a resposta, baseada até nesse conceito, né? Se a gente colocar como conceito, está aqui. Que o Espiritismo vem fazer o quê? É isso? Eles vão, os espíritos, responderem. Olha, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuídos para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida. Porquanto, chamando Deus, olha aqui a diferença aqui, ó, Deus, esse aqui é igual a nós, ó. Quando Jesus falou assim, vós sois deuses, vocês vão poder fazer o que eu faço e muito mais, é esse Deus aqui, com D minúsculo. Ok? Vamos pensar que quando que Jesus errou a falar que, né, vós sois Deus, vocês podem... Não, então está aqui, é com D minúsculo. Então, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Olha aí a chave que o Espiritismo nos traz. Era, sem dúvida, a pluralidade dos deuses, mas eram os espíritos, não eram deuses. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, fazia deles um Deus e, por sua morte, lhe rendiam culto. Aqui, pergunta 603, respondendo a mais essa pergunta aqui complementa. Tá?
Então, sempre, sempre foram os deuses. Fora aqueles que também, em tempos aí mais antigos, nós vamos ver aí certos deuses, né? O deus do trovão, o deus dos mares, né? Essa mitologia grega, né? Então, lá tinha vários deuses, da onde que nasce justamente essa ideia da Grécia, essa pluralidade de deuses. Ok? Vem desse lugar. Então, para aquele que eles não conheciam, o fogo, Deus do fogo, Deus das águas, tudo vinha, tudo que eles eram ignorantes, não sabiam, não tinham conhecimento, chamava que era Deus. Ali já não era necessariamente os espíritos. Agora, quando se fazia um fenômeno, aí achavam que era Deus. Olha aí. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Olha, vai vendo aqui agora como é muito sutil. Eu falo, tem que ler o Livro dos Espíritos com muito cuidado. Aqui, essa parte aqui com essa letra menor, com essa fonte, é um comentário do Kardec. Sempre é óbvio, inspirado pelos bons espíritos. Kardec se dizia que não era médium. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas não precisamos ficar preocupados com isso também. Perder tempo em cima disso não vai... né? Aliás, nós podíamos ter perguntado para o nosso querido Francisco Cândido Xavier, certo? Se não perguntamos nem para ele, né? Então, está aqui. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação, olha, a personificação do Senhor da natureza. Então, aqui, a personificação do Senhor da natureza é Deus. Era uma qualificação genérica, que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente de espíritos. Pura questão de palavras. Olha o Espiritismo tirando o véu, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse. Olha aí, vai vendo aí, em todos os tempos, aqui tem sempre um ser humano que gosta que a coisa fique do jeito que está, porque é aquela história, na terra de cego, quem tem um olho é rei. Eles erigiam templos e altares muito lucrativos a tais deuses. Isso aí parece os dias de hoje. Ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos, sem esforço, todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. Escala espírita, sempre eu vou lembrar a pergunta número 100 do Livro dos Espíritos. Lá, eu já falei, eu estou no subsolo. Se é um triângulo, como nós já vimos ali, é um triângulo, tá? Aqui está a base, então eu falo, eu estou no subsolo. Ainda não saiu muito de lá, não. Então, se nós estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. O estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito. Por isso que eu falo, as aulas de perispírito são importantíssimas. E os papéis que desempenham nas coisas da Terra. Vindo iluminar. Olha, só pensou se nós falássemos que Tomás Edison, que trouxe luz, né, aquela questão, e chamá-lo de Deus.
Olha, vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida, a Deus. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado, conforme os povos, sob diversos nomes, e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sobre o prestígio do mistério. Não existe mistério. Mistério é falta de conhecimento. Vocês já devem ter visto aí aquelas pessoas que são mágicos, né? Faz aparecer coisas, desaparecer. Tem tudo uma tática, mas vai chamar dele de quê? Eles têm um mistério, nesse caso, que a gente até fica assim, não, aqueles que conhecem não conta porque muitas das vezes ganha-pão deles, né? Bom, então está ali. Ó. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas que o assombraram durante séculos, nos revelam um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Quando nós estamos lendo aqui, se nós voltarmos lá no início da terceira parte, que é o que nós estamos quase que já aí, não estamos fechando a terceira parte, estamos fechando aí o segundo capítulo. Então, nós vamos ver o quê? Que nós temos aqui, ó, sublimes princípios da natureza. Então, Lília, você que perguntou, está aí, nós temos uns princípios da natureza. E que esses princípios Deus não revoga. Tá? Já são leis estabelecidas. Agora, ele, para nos confortar, nos fala, olha, se vocês procurarem entenderem como é que é a nossa vida, por isso que o Espiritismo nos convoca. De onde eu vim? Por que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que fazer de melhor? Posso melhorar? Para onde eu irei depois de desencarnado? São mais perguntas hoje que nós temos que ter. Sempre nos baseando, nos balizando pelos princípios da natureza. Então, a gente tem que ter essa consciência para que a gente não fique, às vezes, já que nós estamos encerrando aí o capítulo da prece, pensando que nós devemos orar, né? Sem sombra de dúvida. Aliás, para quem já os neófitos que eu citei antes, por gentileza, eu sempre falo isso aqui, antes de dormir, primeiro, tome um banho. Tá? Não vai dormir, como diz, cheio de miasmas do dia, né? Ai, se vocês vissem o que é miasma. Então, cheio de miasma. Então, a água vem, toma um banho, tira aqueles miasmas, aquelas impurezas todas que estão ali no nosso corpo espiritual, que está já, né, conosco impregnado, toma um banho. Aí, vai se deitar. Antes de dormir, ore. Ore pedindo para ter uma noite boa, tranquila. E, para resumir, ao acordar, antes até de abrir os olhos, orem por mais um dia em que nós teremos boas dificuldades pela frente. Mas que saberemos pedir para que nós saibamos transpô-las com muito amor, com muita tranquilidade. Se alguém nos xingar, damos a outra face, como eu já falei antes. Né? E assim nós vamos indo. Ok? Bom, vamos marcar então aqui, olha, que a semana que vem, nós vamos voltar aqui já, né, começar esse item que é sacrifícios. Eu só vou ler aqui a pergunta, vocês também têm aí o Livro dos Espíritos, está aqui, ó, remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos.
Como se explica que o homem, como se explica, aliás, é uma pergunta, como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Bom, nos livros de história, se vocês procurarem, vocês vão encontrar que até por volta do ano 1000, a Igreja Católica fazia sacrifícios humanos, tá? De vez em quando eles pegavam lá um mais assim, fora do peso, e faziam um churrasquinho deles. É incrível, mas isso está na história. É só ter um livro grosso, grande assim, chama-se A História do Cristianismo. Né? Muito interessante. E que, se nós formos lendo, a gente vai chegando à conclusão, porque nós estávamos lá também. Não pense, não, estávamos. E se nós estávamos lá, grande coisa nós não fizemos muito bem, não. É só a gente ter a condição aí de não de fazer a terapia de vida passada para saber aonde que nós andamos passando nossas horas no tempo aí atrás, que com certeza eu falo o seguinte, nós não andamos bem. Né? Então, vamos pedir que nessa encarnação nós aí podemos ajustar tudo certinho. Né? Já pensou se nós pudéssemos olhar aqui agora e nós voltássemos 1000 anos e todo mundo que está aqui, todos, sem tirar nenhum nem pôr, todos aqui vestidos com aquela roupa branca, com uma cruz no peito, né? Uma cruz vermelha no peito, com um facão desse tamanho, invadindo a cidade e tirando assim mulheres grávidas, cortando todo mundo. Nós fizemos isso. Com certeza nós andamos... E foram 9 cruzadas, hein? Não foi uma, não, foi 9 cruzadas. Quer dizer, se numa encarnação foi 200 anos... Não foram 200 dias de cruzada, não, foram 200 anos. Deu para encarnar na primeira e voltar na nona para continuar o serviço. Então, anjinho nós não somos. Vamos se posicionar, mudar agora que realmente está aí o Espiritismo, para a gente ficar bem tranquilo e tudo mais. Né? Bom, então estamos aí, mais uma vez, né, encerrando o nosso estudo de hoje. Vou esperar que o Graziani tenha gostado, que a Ana Maria tenha gostado, a Vanessa, o Fernando, a Ivana, e sempre colocando que vocês são aquelas pessoas que podem fazer caridade para com o Espiritismo. Mesmo que seja de uma maneira ou outra, a caridade é a divulgação. Né? Divulguem esse nosso trabalho. Né? Eu já estou brincando, porque eu nunca pensei... O Graziano está ali, nós estamos mais vendo no início, né, Graziano? Então é o seguinte, eu nunca pensei, porque eu não pensava em entrar em YouTube, acho que eu vou ser youtuber daqui a pouco, já tem a programação, não minha, mas os outros, pessoal que está aí no grupo, e nós colocarmos o serviço aí no Instagram e outras coisas. Esse é início nosso, e 2022 vai ser uma coisa a se pensar. Só para ter uma ideia, nós estamos fazendo aí parceria com vários centros espíritas, para que nós, em conjunto, possamos também levar essa palavra de Jesus, transformada no Consolador Comprometido, para várias pessoas. Inclusive, eu acho que a Ivana me perguntou sobre como é que fala evangelização infantil. Foi você, Ivana? Foi sim. Foi, né? Eu já estou verificando para você, tá? Certinho. Já estou verificando também. Eu não penso que eu esqueci, não. Eu posso retardar um pouco, mas esquecer não, né? Tá bom. Agora eu vou perguntar para os neófitos. Olha aqui, agora a responsabilidade para os neófitos. Algum de vocês quer fazer a prece de encerramento? Eu vou contar até 3, porque eu já senti pelo olhar de cada um que está todos eles disputando. Vocês não vão acreditar, mas estão disputando quem vai fazer. Então, eu faço. Para não deixar ninguém amargurado, eu faço. Né, Graziane? Vamos lá. Vamos, então, novamente. Mas eu gostaria que, não é porque eu estou falando, que vocês já estão adentrando no Espiritismo, acreditem. No nosso lar, a esse momento, nós temos espíritos que estão conosco, muitos deles familiares nossos, dessa encarnação e nas outras, vindo escutar as palavras de Jesus nesse ensinamento através do Espiritismo, nesse esclarecimento tão grande que é o Espiritismo. Então, vamos nos postar com essa boa vontade
de sermos instrumento da palavra de Jesus, levando para todas as pessoas, com muito amor, com muita tranquilidade, esse evangelho que constrói amor, que constrói a paz. E Jesus nos asseverou que quando esse evangelho fosse pregado nos 4 cantos do mundo, estaria chegando então o momento da transição planetária. Vamos torcer para que fiquemos na Terra, para que não sejamos aqueles que há 7.000 anos atrás chegaram do sistema de Capela aqui na Terra, os exilados de Capela. Agora seríamos os exilados da Terra. Vamos realmente, a partir de hoje, como Chico Xavier nos ensinou, que não há jeito, nem quimicamente, de voltar atrás e fazer um novo fim. Mas podemos voltar atrás? Não voltamos. A água que passa debaixo da ponte não volta mais. Então, não podemos voltar atrás. O que nós podemos fazer hoje é começarmos hoje a fazer um novo fim. E levamos, então, a palavra de Jesus em nossos corações, nas nossas atitudes, pedindo a recompensa de sermos os escolhidos, como Jesus asseverou, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Que assim seja. Bom, chegou a hora de nós se despedirmos, né? Como é que está aí, Ivana? Tudo bom? Eu Tudo espero bem. que vocês não precisam responder. Eu vou dizer assim, a presença de vocês nas próximas aulas, se assim quiserem, né? Vai indicar o gosto que vocês possam ter com o Espiritismo. Eu já estou aí, está ali aquele senhor ali. Boa abaixo, noite a todos. Está abaixo de mim aí, meu irmão está ali, nós começamos aí praticamente, ele vai lembrar disso, lá em Ribeirão Preto, na Vila Tibério, se não estiver enganado, né, Toninho? Dona Maria. Dona Maria, isso. 1981, se eu não estiver enganado, uma coisa assim. Olha, 1981. Eu não tenho cabelo branco, vocês já viram, né? Mas eu tinha cabelo até aqui. Eu não sei porquê, parece que está dando uma certa praga, né? E está comendo aqui os cabelos. Pouco eu vou ter que usar peruca. Não tem problema, não. Eu já estou passando. Eu vou falar para vocês, eu estou passando um produto que está nascendo cabelo, vocês não estão vendo. Não, é verdade. Depois vão ver. No ano que vem, vocês vão ver o cabeludo aqui assim, que vai dar para jogar o cabelo para tudo quanto é lado. Graziane, depois eu passo a receita para você aí, para você já nem ficar, tá? Porque assim você já pode embalar com a cabeleira. Roberto, talvez você esqueceu de ler na bula desse produto o prazo de eficácia. Só na próxima reencarnação para nascer cabelo. Você já usou, hein? Eu pensei que não tinha ninguém que ia conhecer. Você entregou o queijo agora, tudo aí. Brincadeira, hein, Luciana? Bom, então vamos lá de novo. A vocês todos, tudo de bom. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu estava me esquecendo, ou esquecendo-me, né? De fazer aqui rapidinho, só mais um segundo aqui, de bater aqui Pronto. Bater aqui a questão da lista de presença. Bom, a todos, então, com a graça de Deus e muita paz no coração. Até a quarta-feira, até segunda-feira que vem. Bom, que Deus nos abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.